para vocês, né? Que na verdade é a mesma de sempre, mas explicando para quem vai assistir a aula do grupo pela primeira vez. A gente vai fazer a correção de 3 redações, 3 parágrafos do desenvolvimento 1 da URGS, tá? Então, a ideia é que a gente faça a leitura de textos que sejam de primeira pessoa e de terceira, para que nessa reta final, né, vocês consigam identificar qual é a grande diferença de um modelo para o outro. Lembrando que a URGS tem pelo menos 4 modelos de jeitos, ou melhor, 4 jeitos de cobrar a escrita da redação, e isso não quer só dizer que é entre primeira e terceira pessoa, tem outras dinâmicas que acontecem, que a gente vem estudando aqui no grupo, mas para hoje, né, demos preferência para esses 2 tipos, que são, digamos que, os mais simples de se fazer, que é escrever uma dissertação em terceira pessoa e escrever uma outra em que tenha o uso da primeira, tá? Então, eu vou começar aqui com uma que ela é o que a gente começou a falar na semana passada, assim, revisar, que é o uso da hipótese, né? Eu preciso imaginar um mundo hipotético, uma situação hipotética, e vou, a partir dessa situação hipotética, construir a minha dissertação, que essa é uma das formas que a URGS encontra de avaliar a capacidade argumentativa de vocês, dissertativa, mas também ficcional, né? Também avaliando essa perspectiva do investimento autoral para entender qual é esse mundo hipotético que vocês criariam. Então, para explicar melhor, o tema seria em qual livro você gostaria de ficar perdido. Esse é um tema da apostila que tem como texto base uma história em que a Bela, que é personagem, né, do livro clássico, do conto clássico A Bela e a Fera, ela fica perdida dentro de um livro. Essa é uma versão contemporânea, um romance de uma escritora norte-americana que se chama Jennifer Donnelly. E nesse conto, que é a Bela e a Fera perdida em um livro, a Bela acaba encontrando um livro mágico na biblioteca da Fera e fica perdida nele. E aí a prova da apostila pede para que vocês brinquem um pouco com essa ideia de se perder dentro de um livro. Por isso o tema da prova é essa pergunta: em qual livro você gostaria de ficar perdido? Então, vejam que é a construção de um mundo hipotético, porque no campo da realidade vocês não podem se perder dentro de um livro, né? Mas no âmbito ficcional, digamos, vocês se perderiam dentro deste livro, que é a escolha de vocês. Por isso que nesse tipo de redação URGS, nesse tipo de estrutura, vocês têm que dar espaço no parágrafo de vocês para a construção não só de uma tese. Oi, querido, tudo bom? Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, tu pergunta, tá? Vocês têm que também dar lugar para dentro do parágrafo para hipótese, não só para tese. Então, é uma redação que ela não é tão simples, mas ela é legal de fazer, assim, né? Porque eu gosto muito desses temas que nos levam a fantasiar um pouco, a ficcionalizar. Por que ele é um pouco mais difícil? Porque não só temos a tese, como também temos a hipótese, tá? E como isso funciona dentro do parágrafo. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a tela, porque às vezes eu não consigo, né? Vamos ver se hoje vai. Para vocês verem aqui. Ah, na verdade eu não posso compartilhar, desculpa, gente, porque senão vai aparecer a redação, e o combinado era que vocês não ficassem sabendo de quem é a redação que eu estou corrigindo. Então eu vou colar aqui no chat, e aí de repente, depois, enfim, se eu for compartilhar isso no YouTube, daí eu posto nos comentários, de repente, os parágrafos, tá? Eu esqueci que eu tinha combinado isso. Eu vou mandar aqui no chat, então, para quem está assistindo ao vivo, e aí depois eu compartilho, de repente, nos comentários com quem vai assistir depois a aula. Bom, esse parágrafo aqui que a gente tem é um parágrafo de desenvolvimento 1, tá? Lembrando que eu estou pegando o desenvolvimento 1 de cada uma das redações que a gente vai ler, justamente para entender o diferencial da estrutura da redação da URGS, que se mostra muito mais no desenvolvimento, tá? Então, a gente tem que ter... Vamos começar pelo básico. O que a gente precisa ter numa redação da URGS, cujo tema nos convida a pensar numa hipótese, no mundo hipotético? A gente tem que ter na estrutura do parágrafo
o argumento, a consistência argumentativa, que pode ou não servir de investimento autoral, a gente tem que ter a hipótese e o fechamento do parágrafo. A gente tem que ter todas essas coisas, tá? Então, lembrando que como esse livro, como esse tema, ele pede para que vocês fiquem perdidos dentro de um livro, é muito provável que a consistência do argumento de vocês seja justamente esse livro que vocês vão escolher se perder, que é o investimento autoral. Então, aqui a gente já consegue diferenciar se é uma redação para ser escrita em primeira pessoa ou se é uma redação para ser escrita em terceira, porque a prova está perguntando para vocês em qual livro você gostaria de ficar perdido. Então, por essa pergunta, né, por esse tema, eu já sei que, obviamente, eu só posso trazer, eu devo trazer a primeira pessoa no meu texto, porque a prova está me perguntando exatamente isso, qual é o livro que eu gostaria de me perder, né? Então, vamos entender onde vai aparecer a primeira pessoa, onde vai aparecer a hipótese, o fechamento, tá? Em primeira análise, as obras ficcionais são uma ferramenta que auxiliam a busca de consolo e de companhia e ajudam a afastar situações sufocantes do cotidiano, como brigas familiares, por exemplo. A gente tem aqui uma tese super importante para fazer sentido para esse tema. Por quê? É sempre importante lembrar que a tese de vocês não é a primeira pessoa. A primeira pessoa na redação, ela é a comprovação da tese. Porque usar a primeira pessoa na redação quer dizer que vocês vão partir da sua experiência para comprovar uma tese. Então, essa tese precisa ficar clara no texto. Por isso que no grupo a gente faz essa estrutura de já começar o parágrafo do desenvolvimento apresentando a tese, trazendo a afirmativa. Então, o que eu vim defender aqui nessa redação? Aí a gente já sabe, por essa aqui que estamos lendo, que o que vai ser defendido é que as obras ficcionais são uma ferramenta que auxiliam a busca de consolo e de companhia e ajudam a afastar situações sufocantes do cotidiano, como brigas familiares, por exemplo. A gente já sabe qual é o livro que essa pessoa quer ficar perdido? Ainda não, né? Porque não é na tese que a gente vai ficar sabendo, mas é quando ela for trazer o mundo hipotético dela, um mundo em que ela ficaria perdida em um livro, e aí a gente vai descobrir que livro é esse. E aí ela traz essa pessoa, né? Nesse contexto, a romancista e novelista Marguerite, eu não sei pronunciar, tá, gente, porque é francês, mas Duras, afirma que boa parte das pessoas caminham em direção à solidão e se perdem em seus problemas do cotidiano, enquanto ela se mantém acompanhada de seus livros e mergulha cada vez mais em suas histórias. O que é essa citação aqui dessa romancista maravilhosa? Inclusive uma das primeiras mulheres a escreverem romances, né, na França, vai nos falar sobre a tese. Ela vem como consistência do argumento, né? Ela vem como corroborar aquilo que foi afirmado. Porque lá na afirmação da tese se diz que as obras elas auxiliam nessa busca de consolo. O que a Duras vai trazer aqui? Que ela percebe que muitas pessoas vão rumo à direção e aí se perdem nos seus problemas, mas que isso não acontece com ela porque ela busca essa companhia mergulhada nos livros. Então percebam que há uma maneira de comprovar a tese, ou seja, se eu afirmo que a obra ficcional é uma ferramenta, me auxilia na busca do consolo, eu preciso dizer de onde que eu tirei isso. Como que eu cheguei nessa opinião, né? Como que eu cheguei nessa tese? Qual é o fundamento que eu tenho para defender isso? E aí a gente tem aqui uma escritora francesa que diz que isso foi a experiência dela. É assim que ela, né, se relaciona com os livros. Só que a gente precisa ficar sabendo a pergunta da prova, que é a hipótese, ou seja, em qual livro essa pessoa gostaria de se perder? Né? Dá para a gente entender mais ou menos o porquê que essa pessoa gostaria de se perder em um livro. Afinal de contas, o livro auxilia nessa, né, busca de consolo. Então, o livro que essa pessoa vai se perder é um livro que na vida dela promove esse consolo tão necessário que ela traz. Aí ela diz o seguinte: sob essa perspectiva,
Eu gostaria de ficar perdida nos livros de Harry Potter, da escritora J.K. Rowling, para desfrutar da amizade dos protagonistas, pois durante minha infância tive uma relação muito difícil com meu pai, e toda vez que brigávamos, eu recorria aos meus companheiros e melhores amigos Harry, Rony e Hermione, os personagens da narrativa, que me ajudavam a afastar o sentimento de abandono quando me levavam consigo para suas aventuras no mundo da magia. Agora a gente fica sabendo qual é o livro que a pessoa queria se perder. Então, ela se perderia na saga Harry Potter, né? Nos livros de Harry Potter. E faz sentido por que ela se perderia aqui, porque ela nos traz a primeira pessoa. Qual que é a narrativa, qual que é essa experiência que a pessoa teve com aquele livro que fez com que ela desejasse se perder nele? Uma infância difícil, né? Uma infância em que ela teve um relacionamento difícil com o pai, e através do livro ela encontrava esse consolo, esse alimento que foi trazido na tese, tá? Isso tudo que eu estou resumindo para vocês e que eu estou encadeando, a gente vai achar aqui no fechamento, ou melhor, deve achar aqui, vamos ver se a gente encontra. Diante do exposto, é possível perceber que os romances literários podem ganhar vida na imaginação de quem o lê e servem como companhia quando se cria vínculos com os personagens. Eu acho que falta retomar a parte da ferramenta de consolo aqui, né, de lugar, um lugar importante na vida, ocupando esse papel de amigo, mas é um excelente parágrafo, porque a gente tem tudo o que deveria ter, né? A gente tem a tese muito bem dada, a gente tem uma citação da romancista francesa que corrobora essa tese, a gente tem depois disso a narrativa, a hipótese e a narrativa em primeira pessoa. Então, qual que é a hipótese? É o mundo onde essa pessoa se perderia, esse mundo ficcional que é a saga Harry Potter. E a gente tem a narrativa de primeira pessoa, que é o porquê. Por que essa pessoa se perderia ali? E a gente tem o fechamento. Então, vejam que nesse parágrafo aqui, a gente tem 5 elementos que estão muito bem marcados por 5 períodos, o que mostra que é um excelente texto. É um texto muito bem estruturado e muito bem encadeado, tá? Parabéns, pessoa que escreveu, estou muito orgulhosa de você. Depois eu mando meus comentários ali por e-mail, tá? Da redação corrigida, mas estou muito feliz com esse parágrafo, porque ele está excelente. Então, retomando alguns detalhes que depois eu vou te apontar ali na correção, que eu acho que era importante de incluir, ele está muito bem estruturado. É um parágrafo muito bom, porque lembram que eu falei para vocês que a gente tinha que ter 4 coisas quando o tema sugeria hipótese? O que era? Tese, né, a consistência, a hipótese e o fechamento. Por que nesse a gente tem 5 coisas? Porque esse tema, ele não só pede uma hipótese, como ele pede a primeira pessoa. Então, sempre nos temas que a gente tem em primeira pessoa, a gente não vai tirar nada do que já existe. A gente vai incluir a primeira pessoa. A gente não vai substituir a primeira pessoa por nenhuma outra coisa no texto, porque na URGS a gente não substitui coisas, a gente inclui coisas no parágrafo ou a gente tira. Se fosse um tema normal de terceira pessoa, como a gente vai ler daqui a pouco, aí eu não precisaria da hipótese e não precisaria da primeira pessoa. Aí eu ficaria com tese, consistência e fechamento, tá? Que é um parágrafo muito mais simples, muito mais estruturado. Queridos, em função do horário, eu vou partir para a leitura do próximo, mas se vocês tiverem dúvidas, vão me pontuando aqui no chat para eu poder responder, tá? Eu sou um pouco acelerada, como vocês podem ter percebido, eu falo bastante, então pode ser que alguma coisa que eu falei que ficou um pouquinho mais rápido, vocês não conseguiram pegar, daí me perguntem e eu vou lendo mais pausadamente, tá? Eu vou pegar agora um exemplo dessa redação de terceira que eu falei para vocês, que é mais tranquilo no sentido da estrutura, tá? Eu comecei de certa forma, do mais difícil para a gente chegar num que seja mais tranquilo para vocês irem entendendo isso que eu digo, assim, na URGS a gente não vai substituir uma coisa pela outra, porque todos os elementos são fundamentais. A gente precisa, numa redação da URGS, em primeiro lugar, interpretar o que essa prova quer de mim. Ela quer que eu construa, além da minha tese, uma hipótese? Ela só quer a tese? Ela quer que eu use a primeira pessoa? E isso eu só vou saber no momento em que eu fizer a leitura, né, da prova de redação e vou interpretar.
Vocês têm alguma dúvida? Mandem aqui para mim, tá? No chat, enquanto eu copio o... Qual é a estrutura do mais difícil, os elementos? Depende do tipo de prova, né? E se eu disser qual que é o mais difícil, eu vou estar sendo injusta, porque eu não acho que seja difícil. Eu acho que tem um que tem mais elementos e outros que tem menos. Então, por exemplo, esse aqui que a gente leu agora é a estrutura que tem mais coisas, né? Por quê? Porque ela tem esses 5 elementos que tu perguntou. Só que dentro desses 5 elementos, o que se torna difícil é a maneira de como fazê-los. E isso depende muito, porque na URGS a palavra que vocês mais vão me ouvir falar é depende, tá? Assim como no Enem, que a gente tem uma receitinha que é só seguir aqueles modelos e dá tudo certo, na URGS não é assim, tudo depende do tema. Então, por exemplo, aqui nesse parágrafo, o que tem de mais difícil? Eu dizendo como professora e corretora, o que é difícil é vocês conseguirem fazer uma narrativa de primeira pessoa e a narrativa do livro para poder contextualizar o porquê que essa pessoa se perderia dentro deste livro. Então, tudo vai depender, na verdade, de vocês conseguirem organizar os elementos com parcimônia. Eu não posso narrar demais, mas eu também não posso narrar de menos. Eu tenho que narrar o suficiente, que está lá nos meus 10 mandamentos, tanto no YouTube, né, quanto no Instagram, na apostila. Falo muito sobre isso, ou seja, eu fazer uma pequena narrativa a serviço do meu argumento. A gente percebe que aquilo que foi narrado nesse parágrafo, ele está a serviço do argumento. Ele está ali para explicar por que da escolha desse livro, e a escolha desse livro foi justificada com a tese. Então, o difícil da redação, né, para usar essa palavra que tu me traz, é conseguir organizar esses elementos na medida certa, né? E essa medida vai muito de tu conseguir ler o teu texto e ser a própria corretora do teu texto, ou seja, perceber, mas por que eu estou narrando isso aqui? Faz sentido para minha tese? Ou eu estou narrando porque eu me perdi aqui nessa redação, narrando porque eu não sei mais o que falar. Esse não sei mais o que falar é um problema absurdo na URGS, porque daí, como tem 50 linhas, vou ficar aqui enchendo linguiça. E é muito fácil de perceber quando uma redação está enchendo linguiça. Inclusive, quem é meu aluno sabe, né, que eu marco ali para vocês, isso aqui é encheção de linguiça. Não convenceu nada, não defendeu nada, tá aqui para fazer mais linhas, tá? E esse tipo de coisa tem que cuidar. Trauma. Trauma da linguiça. Tu nem enche mais linguiça, tá? Nem vem. Mas todo mundo passa por isso, né? Em algum momento a gente enche umas linguiças de verdade, até que pega estrutura, porque como eu falava para vocês no início da aula, são pelo menos 4 tipos de prova. Hoje a gente não vai ver as 4 porque não vai dar tempo, mas eu já trouxe para vocês, digamos que aquela que tem mais coisas para colocar na estrutura. O que talvez se encaixaria nisso do que é difícil ou não. É porque, para mim, é difícil dizer para vocês o que é difícil, porque eu acho que a URGS é maravilhosa, então tá tudo bom para mim, tá tudo incrível. Quanto mais coisa a URGS quiser colocar no parágrafo, eu acho melhor ainda, né? Mas não vamos inventar moda, vou me segurar, vamos deixar. Vamos ver para o grupo desse ano se eu não invento mais uma coisa para a gente botar no parágrafo. Mas, por enquanto, vamos manter assim, que já tem bastante elemento, tá? Não sei se te respondo. Qualquer coisa que tu ficou em dúvida do que eu falei, se eu falei demais, daí tu me pergunta de novo que eu sintetizo. Queridos, enquanto isso eu vou colar aqui para vocês esse segundo parágrafo de desenvolvimento 1, tá? Que daí o tema é a sociedade do cansaço. Eu vou explicar para vocês. Eu também não vou saber pronunciar o nome do teórico, mas é um filósofo sul-coreano, Bing Jung, não sei, gente, a pronúncia, tá? Mas ele tem uma teoria que é a Sociedade do Cansaço, que inclusive é um livro maravilhoso. E aí a prova pedia, né, a prova da apostila, lembrando que todos esses materiais que estamos usando nessa live são materiais próprios, não são roubados de nenhum lugar, são materiais construídos por mim. Nessa prova, os alunos tinham que pensar sobre a sociedade do cansaço, que é proposta, então, por esse filósofo sul-coreano, entendendo que perspectiva é essa que ele traz, assim, que sociedade é essa? Sociedade é essa que está cansada? O que isso quer dizer? O que esse cansaço quer dizer?
Então, é um tipo de prova em que vocês precisam, a partir daquilo que foi afirmado pelo autor, construir a tese de vocês. É uma estrutura mais simples porque é uma redação em terceira pessoa. A prova não pede para que vocês deem exemplos cotidianos, tá? A prova, exemplos de vocês. A prova não pede para que vocês imaginem um mundo hipotético em que não haja a sociedade do cansaço, em que a sociedade seja... se bem que eu gostei, eu acho que eu vou botar na apostila desse ano, para vocês imaginarem uma sociedade em que não somos essa aqui do cansaço. Que sociedade seria? Agora me ocorreu, acho que eu vou alterar a apostila para incluir esse tema, hein? E aí, criar uma hipótese, né? Esse tipo de prova não pede para que vocês criem hipótese. Ela afirma o que é a sociedade do cansaço, dá o aposto ali, né, do filósofo sul-coreano e diz, bom, a partir disso aqui que eu tô te trazendo da sociedade do cansaço, que foi dito pelo filósofo, eu quero que tu me fale sobre isso, me explique o que isso é, né, que dinâmica é essa. Então, é uma prova simples, não é para ser uma prova difícil, não é para ser uma prova com muitos elementos no parágrafo, e aí a gente vai fazer o quê quando é uma prova que pede para a gente partir daquilo que foi afirmado e construir a nossa tese? A gente tem a nossa tese, né, a consistência do argumento, e a gente precisa ter o fechamento. Só que nesse tipo de tema, em que a gente tem que trazer a teoria de um autor, o que tem que cuidar? Que não necessariamente a consistência do argumento vai ser um investimento autoral, tá? Então a gente tem que cuidar isso. Uma das dinâmicas que a gente trabalha no grupo e que não é obrigatória, né? Não é obrigatória, mas a gente trabalha com essa dinâmica, é tentar trazer, sempre que possível, o investimento autoral a partir da ficção. Porque daí é uma forma de vocês trabalharem a narratividade, já se prepararem, obviamente, para qualquer tipo de prova, e ali na narratividade construir essa pequena narrativa a serviço do argumento, né? Por meio de um investimento autoral, ou seja, como que a cultura está pensando aquilo que vocês estão afirmando. Então, vamos ver o que essa pessoa aqui escreveu. Parece tão assim, frio, né? Ai, essa pessoa que eu não gosto. Mas eu tô falando pessoa para nem né, escancarar, enfim, quem é, porque eu digo que não vou dizer o nome, mas eu sou um pouco perdida, assim, daqui a pouco eu tô falando o nome de vocês, expondo vocês no YouTube, ou sei lá, eu por onde essa aula vai circular. Então eu tô cuidando, aí eu tô falando pessoa já para nem marcar gênero. Então tá, essa pessoa aqui escreveu o seguinte: em primeira análise, é necessário entender que a sociedade do cansaço em que vivemos e a produtividade característica dela decorrem do fato de que ela é regida por meio de um sistema capitalista em que a principal marca é a maximização da produção e do lucro. Eu vou ter que fazer um PS aqui, antes de falar da estrutura, porque essa pessoa feriu um dos 10 mandamentos, né? Porque coloca as aspas ali para marcar um termo. O que não é obrigatório, o que não precisa. Então, a gente só vai usar as aspas na redação da URGS quando for necessário. Tá lá, né? Usará as aspas somente quando necessário, quando obrigatório. Nesse caso aqui, não é necessário utilizar as aspas para marcar o termo, porque a prova já está afirmando que esse termo não é de vocês, que esse termo é do filósofo sul-coreano. Então, eu não preciso trazer essas aspas na redação para sinalizar que não sou eu que estou dando esse nome, que esse nome foi dado por outra pessoa, né? Como aqui a gente está lendo só o desenvolvimento 1, eu vou supor que, caso tivesse sido construída a introdução, lá na introdução, a pessoa que escreveu a redação explicaria que a sociedade do cansaço é, né, um termo, enfim, uma teoria do autor fulano de tal. Então, daí no D1 eu não preciso trazer a autoria, né, não preciso dizer que a sociedade do cansaço é de autoria desse autor, porque eu estou pressupondo que a pessoa já explicou isso na introdução. Também não preciso explicar o que é a sociedade do cansaço, porque eu estou pressupondo que isso foi trazido já na introdução, tá? Por isso que eu não preciso marcar essas aspas aqui. Não quer dizer que vocês seriam descontados, mas meu olhar de correção, elas me incomodam, tá? Não é necessário.
Então, é necessário entender que a sociedade do cansaço em que vivemos e a produtividade característica dela decorrem do fato de que ela é regida por meio de um sistema capitalista em que a principal marca é a maximização da produção e do lucro. Então, a gente tem como tese o fato de que essa sociedade do cansaço, então, ela é regida por um sistema em que a gente precisa produzir e ter lucro, tá? Essa é a tese. Agora, na estrutura do nosso parágrafo, a gente precisa de uma consistência desse argumento, porque é o próximo passo. Então, o que a gente tem? Nesse sentido, a lógica capitalista perpassa diversas esferas das nossas vidas e extrapola a dimensão do trabalho, impactando, por exemplo, nas relações de estudo nas universidades, onde a pesquisa e o ensino assumem uma perspectiva produtivista, chamada de produtivismo acadêmico, que demanda mais trabalho, tempo e resultados, o que acarreta o sofrimento psíquico e o adoecimento mental de estudantes e professores. Ok, aí no próximo parágrafo a gente tem um fechamento, né? Mas aqui nesse parágrafo da consistência a gente tem alguns problemas que são importantes. E esses problemas importantes, eles precisam aparecer assim nessas finaleiras de prova para que vocês consigam visualizar com mais clareza por que eles estão aqui. Eu já vou ir pontuando para vocês quais são os problemas, vocês fiquem à vontade se em algum momento quiserem comentar, tá? Se perceberam alguma coisa, enfim, que querem comentar. Esqueci de dizer que vocês podem falar das redações a hora que quiserem. No geral, eu pergunto para os alunos, mas como essa aula vai ser compartilhada com mais pessoas, não vou deixar ninguém constrangido e ficar chamando aqui para ficar comentando. Mas quais são os problemas importantes? A gente tem enquanto afirmação que a sociedade do cansaço tem uma lógica de produção e lucro. E isso vem do capitalismo. Aí a gente tem uma explicação de que o capitalismo, essa lógica, então, ela perpassa, né, diversas esferas. E aí ela chega na academia. O que é muito legal de se pensar a sociedade do cansaço por meio dessa perspectiva acadêmica de produção, né? O produtivismo acadêmico, ou seja, eu trabalho para gerar resultado e é isso. Isso impacta, lógico, o trabalho. E aí, o que a gente tem como consequência disso? Está sendo dito ali, o adoecimento mental de estudantes e professores, o sofrimento psíquico. Mas onde que isso existe? Quem é que está me provando isso? Cadê um dado que me mostre isso? O número de estudante que é adoecido ou o número de professor em função da academia. Como que eu posso afirmar que a academia, a universidade, tem essa lógica de produção? Porque percebam que o que a gente tem no segundo parágrafo é uma discussão da tese, não é uma consistência do argumento. Porque eu não consigo, por meio do que foi dito, comprovar que a universidade adoece as pessoas. Eu posso perguntar para qualquer universitário que eu vou comprovar. Aqui temos alguns, né? A gente pode perguntar para qualquer pessoa que está dentro de uma universidade se a universidade ela adoece ou não. Sim, ela adoece, mas essa afirmação é o quê? É uma afirmação individual. Ela não está aqui nesta redação comprovada por meio da primeira pessoa, o que a lógica da redação é que não era para ser primeira pessoa, né? O exercício que eu tinha pedido na última aula para os alunos era que se fosse de terceira pessoa, que se mantivesse em terceira, já para que vocês se desafiassem mesmo, né? Então, eu preciso comprovar isso aqui. Eu tenho que comprovar que a universidade adoece tanto professores quanto alunos em função dessa perspectiva do produtivismo acadêmico. E isso não está comprovado. Então, assim, percebam que foi usado um exemplo que fica no limiar do senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que todo mundo sabe. Então, todo mundo sabe que a universidade adoece seus estudantes e professores em função do produtivismo. Ok, sabemos. Mas isso, para além da minha experiência individual de acadêmica, que foi, enfim, uma pessoa que sofreu algum tipo de sofrimento psíquico por causa dessa demanda absurda, como que eu posso comprovar? Então, existe alguma série, algum documentário que mostre isso aqui e que eu possa usar como analogia? Existe algum livro? Existe alguma pesquisa? Tem muito dado sobre isso, né? Os conselhos federais, por exemplo, de psicologia, fazem muito essas pesquisas
no campo mesmo, no próprio campo de estudo, de ensino. Né? Então, a gente recebe por e-mail, muitas vezes, pesquisas dos centros de psicologia da universidade em que estuda, com perguntas relacionadas a isso, e essas pesquisas são domínio público, elas são divulgadas. Então, um dado aqui serviria como consistência do argumento. Fica claro para vocês que não tem consistência nesse argumento? Mesmo que seja um argumento maravilhoso. Percebam que eu não estou invalidando a necessidade de se falar sobre isso e a importância disso. O que eu estou falando é que, estruturalmente, na redação, não há uma comprovação de que a universidade faz esse papel de adoecer seus alunos e professores em função do produtivismo que gera, por sua vez, uma sociedade do cansaço. Tá? Fica claro isso para vocês? Se não, perguntem, tá? E aí a gente vai para o fechamento. Desse modo, ao atribuir uma essência mercadológica aos diversos âmbitos de nossas vidas, o sistema capitalista estimula e fortalece a sociedade do cansaço, ao passo em que amplifica suas premissas de produtividade, desempenho, que determinam as relações sociais dos indivíduos e acarretam seu adoecimento. O fechamento está bom, só que essa parte do... ao atribuir uma essência mercadológica aos diversos âmbitos da vida, não precisa, porque não foi falado de diversos âmbitos, foi falado do mundo acadêmico. Então, aí pega uma coisa geral para fechar uma coisa que foi um exemplo que foi dado de algo muito específico. Então, essa parte dá para tirar, mas que fortalece e estimula a sociedade do cansaço, sim, amplificando a premissa de produtividade, e a parte do adoecimento, tá tudo ok, tá? Mas o que falta, pensando na estrutura do parágrafo, que é o tema da nossa aula hoje, falta a consistência. Tá, queridos? Faz sentido isso para vocês? Se não, mandem aqui, tá? De perguntas. Eu vou pegar mais uma, que eu acho que é o que dá o nosso tempo, mas aí, enquanto eu pego a outra, vocês vão perguntando aí, tá? Qualquer coisa. Eu já ia perguntar para a pessoa que escreveu se ela entendeu, já ia dizer o nome, vocês vejam como eu tô, né? Não consigo controlar a língua, mas me dei conta na hora que eu ia abrir minha boca. Eu vou colando enquanto isso o último. Diga, Thiago, desculpa, não vi que tu tinha levantado. Eu tô falando o nome de vocês, não pode. Nossa, não tem problema, não tem problema. Não, eu vou me acusar, foi eu que escrevi, não tem problema com isso. Mas tá ótima, querido, mas faltou a consistência. Sim. Não, eu queria... Eu ia comentar mesmo, porque eu não tenho muita experiência com redação URGS, sinceramente, assim, tipo, eu não tenho tanto domínio do modelo URGS, assim. Daí uma coisa que eu ia perguntar é, tipo, nos desenvolvimentos não tem muita diferença pro Enem, assim, no sentido de, tipo, eu tenho que ter uma tese, uma consistência e um fechamento, ou tem. Eu tô falando, eu tô ferindo outro mandamento. Agora você tá ferindo a minha alma, agora tem um derrame aqui. Não, então, eu vou te dizer sim e não, no sentido de que toda a redação que tu fizer, não importa se tu vai fazer para o Enem, para a URGS, isso é importante que está sendo gravado para que todos saibam disso, toda a redação que vocês fizerem tem que ter argumento, consistência e fechamento. Isso é da redação, isso não é do Enem, isso é da redação. Agora, como que a gente vai fazer? Desculpa, eu acho que eu falei errado. Tese, consistência e fechamento, tá? Isso tem que ter em todas as redações, em todas. Não importa qual é a prova que vocês vão fazer. Qualquer tipo de prova tem que ter isso. Só que, dependendo da prova, a gente tem formas diferentes de fazer. Então, por exemplo, qual que é o jeito de fazer no Enem? Exatamente igual o básico, que é tese, consistência, fechamento. Isso é o Enem, ponto final. Como é, por exemplo, na PUC? Tese, fechamento, consistência. Porém, tem algumas PUCs que colocam a primeira pessoa. Aí, o que eu vou fazer? Tese, consistência, primeira pessoa e fechamento. Então, percebe que eu não estou tirando o que é básico. Lembra quando a gente estudou o esqueleto do texto? No teu esqueleto de texto, o que é? É tu olhar o texto mesmo como se fosse uma caveira, né? Não tem nada ali, não tem pele.
Só tem o esqueleto. O que tem no esqueleto? Tese, consistência e fechamento. O que vai na tese, o que vai na consistência, o que vai no fechamento, depende do tema e depende da universidade para a qual tu está prestando o teu vestibular. Então, tu vai só acrescentar coisas, mas tu nunca vai tirar tese, consistência e fechamento. Porque se tu tirar alguma dessas coisas, a tua redação tá precária, porque a estrutura básica dela é isso, não pode tirar. Então, só vai, dependendo da prova, colocar coisas diferentes ou fazer esse fechamento de forma diferente. O que a gente vê, por exemplo, na URGS que tem a mais? Pegando o exemplo dessa redação que foi corrigida antes da tua, a gente tem duas coisas que foram acrescentadas, que é experiência de primeira pessoa e a hipótese. Por quê? Porque a URGS nos permite isso, porque o tema nos perguntava isso, então foram acrescidas coisas, né? Elementos foram acrescentados nessa estrutura, mas o básico tu tem. Tese, consistência e fechamento. O que é a outra diferença da URGS que a gente sabe da consistência? Às vezes a tua consistência vai ser investimento autoral, que era o caso daquela outra redação que a gente lê um pouquinho antes da tua, né? Aqui, por exemplo, se tu usa uma série ou um documentário que mostra essa relação dos estudantes adoecendo, pode pegar, por exemplo, uma série ficcional que mostre um estudante, um professor nessa lógica do produtivismo super adoecidos. Séries de medicina devem mostrar isso, por exemplo. Então, tu tem uma consistência que é um investimento autoral. Ou seja, é uma consistência para o teu argumento que é um diálogo com a ficção. É um momento ali do texto em que tu vai fazer uma analogia entre ficção e realidade. Então, tu tem um investimento. Lembra que a gente falou um pouco, acho que na semana passada, que são dois tipos de investimento autoral, né? Falando assim de forma mais básica. A gente tem aquele investimento que tu usa como recurso linguístico, que não, a gente nem está falando dele aqui hoje, mas a gente tem aquele outro investimento, que é o que a gente mais trabalha, que é o investimento enquanto consistência do teu argumento, que é isso que faltou aqui, de tu encontrar um elemento da cultura, por exemplo, que mostre aquilo que tu tá pensando. Então, assim, se tu me diz que a universidade, e eu sou tua banca, e tu me diz que a universidade adoece os estudantes, como eu te falei, eu como estudante universitária, pessoa que já passei pela universidade, que continua lá, mesmo que em outros lugares, mas que ainda continua, entendo pela minha experiência subjetiva e não social, pela minha experiência subjetiva, eu compreendo a tua redação. Eu sei que tu tem razão no que tu tá falando, tanto que eu falei, o teu argumento tem muito valor. Só que eu não posso usar da minha experiência enquanto pessoa para ler a tua redação e validar o teu argumento. É tu que tem que me validar, né? Ele é válido no sentido de que ele é importante, mas tu tem que confirmar ele para mim. Então, não é... Nesse caso aqui, claro, tu pode usar a primeira pessoa na redação, mas pensando naquele exercício de tu trazer uma ficção para dentro do teu texto, uma ficção, assim, uma série, um livro, um filme, enfim, tu usaria esses personagens para comprovar esses estudantes e professores adoecidos que tu falou que existem. Então, percebe que pensando assim, por isso que eu te disse, eu vou te responder sim e não. É uma estrutura que é igual ao Enem? Sim, porque toda estrutura básica de redação é igual, todo esqueleto de texto é igual. Por que não? Porque vai ter coisa na URGS que o Enem não cobra. Vai ter coisas na PUC que o Enem não cobra. Vai ter coisas na FUVEST que a URGS não cobra. Então, cada prova vai cobrar de um jeito diferente, né? A gente precisa se adequar àquele modelo. Tem essa grande diferença que a URGS pode perguntar coisas de vários jeitos, né? Por isso que a gente tem pelo menos 4 modelos. Então, esse parágrafo que tu escreveu é muito diferente do parágrafo que foi escrito anteriormente, porque era outro tipo de prova, outra lógica de prova. Aqui não cabe uma hipótese, por exemplo, porque não é isso que a prova está te perguntando. Mas aquilo que é básico, que é a consistência do argumento, não apareceu, percebe? E isso tem que ter. Saquei. E, tipo, só pra me certificar, assim, se a prova, tipo, não pede... tipo assim, eu posso usar uma experiência em primeira pessoa, uma vivência e tal, mesmo a prova não me pedindo? Tipo, é válido na URGS, assim, como consistência? Como consistência, sim, porque não é obrigatório, mas tu pode usar em todos os temas. Só que vai ser válido, como tu disse, como consistência. E o que eu vou fazer com o meu investimento?
com a analogia com o personagem. Eu tenho que pôr também. Ah, tá, entendi. Ou algo teórico, né? Entendi. Porque Tipo, senão eu vou basear... Desculpa, querido, fala. Não, tipo, citar um repertório e daí, tipo, relacionar, tipo, dar consistência para esse repertório, para esse argumento com uma experiência pessoal. Tipo, Isso. como foi colocado na redação anterior ali. É um pouquinho diferente, mas assim, por que é um pouquinho diferente? Porque, mas pode funcionar também como na relação... É que na redação anterior eu tinha que construir a hipótese, né? Por isso que é um pouquinho diferente. Mas assim, não quer dizer que... E aí eu já respondo o que foi perguntado aqui. Não quer dizer que a tua experiência não seja um investimento para o teu texto. Porque é aquilo que eu digo para vocês, tudo é investimento. Só que vocês estão competindo com gente que vem de vários lugares, que tem várias referências. Então, agora vocês vão defender uma tese a partir da experiência de vocês, tem um peso. É verdade, né? Agora, eu vou defender uma tese a partir da minha experiência e mostrar que eu me enxergo nessa experiência também no campo da ficção. Ou seja, como que a ficção, por exemplo, me auxiliou a chegar nessa concepção que não só a minha experiência de ter vivenciado isso. Porque eu percebo, agora eu vou pegar a tua tese, eu percebo esse tipo de coisa porque passei por isso na academia. Mas e aí? Eu não li nada na academia que me leva a questionar esse meu lugar de estudante? Então, vocês também precisam ser mais ambiciosos nos textos de vocês, né? Que é aquilo que eu falava na semana passada em aula. Eu tô aqui para complicar a vida de vocês, não para facilitar. Então, se eu disser a experiência basta, sim, ela sinaliza o que vocês estão pensando. Mas para mim ela não basta. Porque vocês nunca leram nada, nunca ouviram uma música que levou a pensar sobre esse adoecimento também. Com certeza leram. Então, vamos exercitar essas análises a partir de analogias entre realidade e ficção, né? Ou entre realidade e teoria, enfim, que também serviria. Então, o que eu li na minha experiência acadêmica que, por vezes, me adoeceu, mas também me fez questionar esse lugar de adoecimento, né? Então, acho que essas duas coisas são importantes para a construção do texto de vocês. Porque a redação também é um espaço de reflexão, ela não é só um texto, e isso eu não estou dizendo que tu disse, tá, querido? Mas eu estou aproveitando que tem mais gente não que está me assistindo pela primeira vez, né? E que talvez não saiba dessas minhas implicâncias. Mas a redação também é um momento, assim, é um lugar que vocês têm de questionarem coisas, de pensarem de fato e de refletirem, não é só um rito de passagem do cursinho para a universidade. Então, eu posso pensar a partir da minha experiência, eu devo, tanto que a prova abre margem para isso. Mas o que na minha experiência tem de integração com o mundo? E esse mundo não precisa ser acadêmico, né? Tanto que a gente faz, e sempre peço para que vocês tragam as suas referências, as suas leituras. Então, aqui na redação da URGS, não é só o Machado de Assis e a decoreba lá do Dom Casmurro ou de Memórias Póstumas que são importantes. Sim, Dom Casmurro e Memórias Póstumas, elas são importantes se elas estiverem vinculadas à experiência de mundo que vocês têm e se elas estiverem a serviço do argumento. Mas o gibi da Mônica, às vezes, nos diz muito mais, por exemplo, sobre bullying do que Dom Casmurro. Então, eu vou usar o gibi da Mônica, eu não vou usar o Dom Casmurro. Porque me diz mais a respeito daquele tema. E se eu fui uma pessoa que sofri bullying, eu posso, daqui a pouco, vejam a força que tem esse argumento, fazer uma analogia da minha trajetória acadêmica com a Mônica, por exemplo, do gibi da Mônica, muito bom. A partir da situação de bullying, do que só dizer que eu sofri bullying na escola. Então, é para potencializar o texto de vocês. Não quer dizer que está errado. Isso também vocês me escutam falar muito de URGS. Não quer dizer que está errado, mas quer dizer que vocês podem fazer melhor. E aqui a gente vem aprender a fazer melhor. A realmente se enxergar nesses personagens, né? Então, por exemplo, essa é uma redação em que tu poderia escrever primeira pessoa. Eu sei que não foi o exercício que eu pedi, mas vamos supor que seja lá no dia da prova. Tu poderia usar a tua experiência como acadêmico. Certamente poderia. Mas que outra pessoa, que outro universo ficcional tu te enxerga nessa mesma condição de sofrimento? O próximo texto que eu vou ler fala de Harry Potter também, mas eu penso muito em Harry Potter aqui.
né? Porque lá eles são, nesse universo ficcional, eles também são extremamente obrigados, enfim, estimulados o tempo inteiro a estudar, aprender, um milhão de coisas, né? Para serem os melhores bruxos, enfim. Então, até digamos que num contexto que talvez não tenha nada a ver com a universidade em que tu estudou, porque a gente está falando de um contexto ficcional, de um universo bruxo, até lá tu pode te enxergar naquele personagem. Tu vai te enxergar na dor daquele personagem, no sofrimento, porque tu fala de sofrimento, de adoecimento, né? Aliás, de um sofrimento psíquico que leva ao adoecimento. Então, o que tem lá em Harry Potter que mostra sobre essa extrema pressão de estudo, que leva a um sofrimento, que incentiva essa produtividade, esse cérebro que tem que ficar o tempo inteiro lendo e pensando para dar conta de todas as disciplinas, enfim. Daqui a pouco tu pode fazer uma analogia com isso. Então, não tem que ser exatamente uma pessoa que estuda numa universidade e é cobrado. Percebem? Vocês podem... Tá aí o nome, né? Analogias. Pode ver o que te conecta àquele personagem. Essa dor aqui. Então, é isso que eu vou pegar para narrar. Com certeza. Tá, querido? Mas é assim, é uma sugestão, né? Não quer dizer que seja... Sim, com certeza. Obrigatório. Mas, de fato, na tua estrutura faltou a consistência, tá? Mas aí a consistência poderia ser um dado daqui a pouco. Mas eu acho que sempre dá mais potência se tu consegue trabalhar os outros tipos textuais a serviço da tua dissertação. Entendi. Sem falar que ter um dado, às vezes, na cabeça é meio difícil, né? Exatamente. E eles não dão muito dado, geralmente, na URGS. Porque nem importa, né? Nem importa o dado para lá, nem importa. Verdade. Justamente por esse diálogo, né? Com as artes, com o mundo, com a experiência de vocês. Tá, querido, mas tá muito boa. Entendi, obrigado, prof. Então, ajustes, merece. Vou colar, então, para vocês o último aqui na finaleira para a gente fechar, que é sobre... Foi. Qual família fictícia você escolheria para ser a sua? Então, a gente tem Harry Potter também. E não foi combinado, tá, gente? Mas no grupo sempre tem, né? Muita gente que gosta de Harry Potter. É difícil quem não gosta, vamos começar por aí. Talvez quem não gosta porque nunca viu ou não conheça, acho eu. Mas enfim. E aí a gente tem que tipo de prova? Vamos pensar aqui. Qual família fictícia você escolheria para ser a sua? Então, eu tenho que escolher uma família fictícia. Eu vou usar o quê? A primeira pessoa, né? Porque eu tenho que escolher uma família. Então, eu vou usar a primeira pessoa. De todas as que existem na ficção, eu tenho que trazer a minha fictícia. Né? A minha escolhida, a minha elegida, que seja da ficção. Em primeiro lugar, podemos observar como os filmes de ficção podem influenciar a vida de seus telespectadores. Percebe-se isso por meio do filme norte-americano... peraí que eu já estou atropelando. A gente tem como tese que os filmes de ficção, eles influenciam na vida dos telespectadores, tá? Essa é uma afirmação. Percebe-se isso, então a gente tem... Bom, como que essa pessoa que escreveu a redação pode afirmar que os filmes influenciam na nossa vida? Agora a gente vai ficar sabendo, ó. Percebe-se isso por meio do filme norte-americano Harry Potter, em que, quando criança, Harry perdeu seus pais e foi criado sem o carinho de uma mãe. Na adolescência, conheceu a família Weasley, a matriarca Molly Weasley o acolheu como um filho, fazendo parte da estrutura familiar. Assim como Harry, minha mãe faleceu quando eu era criança. Achei nele um personagem fictício que passou por problemas parecidos com os meus e encontrou uma família de amigos e uma mãe que o acolheu, me influenciando a acreditar que eu poderia encontrar minha família de amigos e me fazendo assim querer participar da família Weasley também. Cheguei a me engasgar com essa história, não sei se é verdade, porque a gente às vezes ficcionaliza a primeira pessoa para caber na redação, mas com certeza vou te chamar para conversar depois da aula, tá? Para a gente falar sobre isso. Sendo assim, nota-se que os filmes de ficção podem influenciar a vida de seus telespectadores, fazendo-os identificarem-se com as obras fictícias e assim trazendo para eles, né, vamos corrigir ali, novas perspectivas. Então,
Então, vamos entender, pensando estruturalmente a redação, se está de acordo com aquilo que a prova perguntou. A prova quer saber qual família, relembrando que é um tema da apostila, esse eu esqueci de dizer, mas também é um tema da apostila, relembrando que vocês deveriam trazer, mostrar para a banca de qual família vocês gostariam de fazer parte, e essa família tinha que ser do universo ficcional. Então, não dá para dizer, por exemplo, que vocês queriam fazer parte lá da família das Kardashian, né? Porque elas existem no mundo da realidade. Tinha que escolher alguma família do mundo ficcional. Podia ser de série, de filme, de livro, enfim, o que vocês quisessem, tá? De peça de teatro. E aí a gente tem na afirmação que os filmes, como tese, influenciam na vida das pessoas que estão ali assistindo. Como que a gente sabe disso? A gente tem como consistência, aqui no caso, o investimento autoral. O filme, eu acho que seria melhor usar a saga, né, Harry Potter, a franquia, enfim, porque não é um filme só. Ou dar um nome para o filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, de repente, onde acontece esse primeiro evento. A gente tem a história desse menino que perde a mãe muito cedo, e aí ele acaba conhecendo uma família e é acolhido por essa família. Então, ele vira parte da estrutura familiar. Por que a gente entende que esse autor aqui desse texto gostaria de fazer parte dessa família também? Porque foi por meio do Harry Potter que a pessoa consegue alguma esperança para também ter uma nova estrutura familiar após a perda da mãe. Então, ela pega aquilo que eu falava para vocês anteriormente, exatamente na dor que conecta ela ao personagem. Que no caso de Harry Potter foi a perda da mãe, no caso dela também é essa mesma perda. Então, a mãe falece quando é criança e através desse personagem que passa por problemas muito próximos aos dela, né, dessa pessoa que escreve, ela encontra uma família de amigos e uma mãe que o acolhe, influenciando-me a acreditar que eu poderia encontrar minha família de amigos e me fazendo assim querer participar da família Weasley também. Então, qual é a família que ela escolhe para ser sua? A família Weasley, que foi a família que acolhe uma criança que perde a sua mãe, que é a mesma condição. Nossa, que linda essa redação, pelo amor de Deus. Que linda e que triste ao mesmo tempo, porque eu tô apavorada, porque eu não sei se isso é verdade, essa parte aqui da mãe. Mas que lindo e que triste, sabe? Aquilo que é belo demais, mas é quando a gente realmente se conecta, não importa se é verdade ou não, assim, no sentido da avaliação do texto, lógico, né? Importa para a vida, não importa aqui para a avaliação do texto. Mas dá para ver claramente essa conexão da sua própria dor com a dor do personagem. Porque a gente vai ali naquilo em que constitui aquele personagem, que é a partir da orfandade o encontro dessa nova família. Por que essa pessoa escolhe a família Weasley? Porque é a família que acolheu aquele órfão, assim como ela gostaria de ser acolhida também. Lindo, incrível, olha, sensacional e muito triste pelo contexto. E aí é que tá, queridos, hoje vocês trouxeram 3 redações, assim, como vocês sempre trazem, né, também não vou ser injusta dizer que foi só hoje, mas vocês trouxeram 3 redações muito diferentes de quem vocês eram no início do curso. Isso me dá uma alegria e um orgulho absurdo, porque eu sou muito coruja, vocês sabem que eu tenho muito orgulho de vocês. Mas quando a gente está no penúltimo dia de curso e vocês me trazem essas redações em que mesmo quando vocês erram, vocês acertam, é muito confortante, assim, para o meu coração de prof, sabe? Porque é justamente aquilo que eu falava antes, eu vejo que vocês realmente conseguiram se conectar com os personagens. Vocês não estão fazendo uma redação só para entrar numa universidade. Esse só não quer dizer que isso é pouco, quer dizer que é muito, mas isso quer dizer que vocês estão saindo do curso alunos que têm uma visão muito diferente daquelas que vocês tinham quando entraram, porque vocês estão conseguindo, a partir das coisas que vocês gostam, que vocês leem, discutir problemas sociais muito importantes, né? Todo problema social é importante para ser discutido, trazer isso para a realidade de vocês e produzir essa potência que é esses textos que vocês trouxeram, de conseguir pensar
na dor e no luto a partir da ficção, de conseguir entender o quanto essa sociedade nos adoece, isso já vem ali na porta de entrada de vocês na universidade, né, de a partir da ficção encontrar o consolo necessário que foi preciso para superar uma infância em que havia muita dificuldade de relacionamento com o pai. Então, vocês... Nossa, eu tô, de fato, muito emocionada. Eu não tô surpresa, porque vocês são maravilhosos mesmo, mas acho que cada vez mais que eu leio o texto de vocês, eu fico mais feliz e mais emocionada. Eu vou chorar amanhã, né, que é o último dia, então eu vou parar com a choradeira hoje. Vou deixar para amanhã. Mas hoje, corrigindo as redações de vocês, eu já tava em lágrimas, assim, porque eu já tô com saudade, realmente. Toda a turma que vai, leva tanto, assim, de mim, me deixa tanto. Ai, me emociono. E tô apavorada com essa história aqui dessa mãe. Preciso descobrir se é verdade ou não. Quem não é meu aluno e tá chegando hoje, se acostumem, porque eu choro, assim, dia sim e dia não na aula, tá? Uma semana eu venho para brigar e na outra eu venho para chorar. Essa sou eu, tá? Então, enquanto fechamento, a gente tem um fechamento lindo aqui. Né? A gente tem o fato de que os filmes de ficção, eles influenciam a nossa vida, tanto que eles serviram como esse lugar de trazer identificação e mostrar novas perspectivas. Lindo demais. Tô arrepiada. Sim, uma chora de emoção e outra do xixi que eu dou em você. Mas faz tempo que eu não tô dando xixi, né? Eu tô comportadinha. Desde a surpresa de aniversário que vocês fizeram pra mim, eu não acho que eu não dei mais xixi, eu acho. Eu acho que eu dei na semana do Enem, que eu tava bem louca, que vocês estavam me enlouquecendo, né? Eu dei, é verdade. Queridos, eu passei 2 minutinhos do meu horário, peço desculpas que eu tô alugando vocês aqui pra chorar. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Porque daí eu deixo gravando pra responder pra todo mundo. Não sei se vocês querem comentar sobre algo. Obrigada por quem veio participar, quem conseguiu assistir ao vivo. Vou disponibilizar a aula para vocês também, para quem precisar assistir de novo, enfim, mandar para algum amigo que não conseguiu participar. Eu acho que eu vou só desligar, então, para não ficar muito grande, e aí a gente se despede. Deixa eu só parar aqui de gravar.